Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula eu vou continuar o nosso curso de C#, dessa vez falando sobre classes abstratas e classes seladas. Bom, nós, nas videoaulas anteriores, abordamos os conceitos de classes e métodos, membros estáticos, falamos sobre propriedades, encapsulamento, sobre carga, sobre membros estáticos, né? E nessa videoaula eu vou falar sobre classe abstrata. O que é uma classe abstrata? Bom, a classe abstrata é aquela classe que possui o modificador abstract. Então, o modificador abstract ele pode ser usado em classes, métodos, propriedades, eventos, indexadores e eventos. Quando nós usamos esse modificador, ele indica que a classe não pode ser instanciada. Então, característica de uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Eu não posso criar uma instância dessa classe. Então, como eu não posso instanciá-la, geralmente ela é criada para servir como uma classe base para outras classes. Então, aqui eu tenho a declaração e a utilização do modificador abstract, public abstract class test. Então, uma classe abstrata, ela pode conter métodos abstratos e métodos não abstratos também. Não é porque ela é abstrata que ela vai ter que obrigatoriamente conter membros abstratos. Mas ela pode conter um método abstrato. E quando isso ocorrer, o método abstrato ele é definido usando apenas a sua assinatura. Ou seja, o método não possui um corpo, não é definido a sua implementação. A sua implementação ela deve ser obrigatoriamente feita pela classe derivada. Então, classe abstrata, modificador abstrato, método abstrato, só tem a declaração do método e a assinatura dele no final, ponto e vírgula. Como ele vai ser implementado, ele implicitamente é um método virtual, né? Lembrando do conceito do método virtual, que é um método que pode ser sobrescrito. E, da mesma forma que numa classe normal, quando eu vou implementar o método abstrato, eu tenho que usar o modificador override para indicar isso. Como está aqui, public override, naturalmente eu tenho que informar o método que eu estou implementando. E isso é obrigatório. Então, vou abrir aqui o Visual C# 2010 Express Edition e eu vou abrir um projeto que eu já criei aqui chamado Classes Abstratas. Bom, eu vou até eliminar isso aqui porque eu vou repetir, né? Então, vamos lá. Então vamos lá, vamos ao conceito. Opa, eliminei mais do que eu deveria eliminar. Vamos começar aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei um projeto, né? E do tipo console, vim aqui em File, New Project e selecionei aqui um Console Application. Informei o nome lá, né? Bom, então ele me cria essa estrutura. Então, como eu estou fazendo nas demais videoaulas, para ficar mais visível, eu estou criando a classe aqui nesse mesmo arquivo, mas eu poderia vir aqui em Project Add Class. Ele iria criar uma classe aqui ó, no Solution Explorer, no meu exemplo 1, ele iria criar um arquivo físico aqui distinto, mas para visualizar, eu estou criando no mesmo arquivo. Né? Então, vou aqui. A declaração de uma classe, né, normal. Tá? Essa é uma classe normal. Então, eu vou definir ela como abstract. Abstract. Pronto, essa é uma classe abstrata. Ok? Então, eu posso ter propriedade,
um campo aqui, uma variável, né? Public string nome Macorati. Eu posso ter também a definição de um método, né? Public void método 1, que é um método normal. E eu posso ter um método abstract. Public abstract void método 2. Neste caso, eu não posso definir nada. Eu vou definir a assinatura dele, né? E vou colocar o ponto e vírgula, pronto. Então, olha, eu tenho uma classe abstrata. Essa classe aqui ela não pode ser instanciada. Vamos ver? Então, ó, vou tentar criar uma instância da classe abstract test. Teste t igual a new test. Então, o que ele está falando aqui? Ó, ele já reclama. Cannot create an instance of the abstract class. Né, no caso aqui, ele está falando que ele não pode criar, se eu compilar, é isso que ele vai falar. Ó. Eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata. Então, as classes abstratas não podem ser instanciadas. Tá? Então, isso aqui não pode. Mas elas podem ser herdadas, elas podem ser derivadas. Né? Então, quando eu public void derivada, criei uma classe derivada, só que public void public class, né? Não é um método, é uma classe. Então, olha aqui, ó. Essa é uma classe e eu vou herdar essa classe da classe abstrata test. Certo? Tudo bem? Vamos compilar. O que ele está falando? O compilador está reclamando, olha. Ele está falando que a classe derivada, né, que eu chamei de derivada, ela não está implementando, tá, o membro abstrato método 2. Foi isso que eu disse aqui, ó. Quando eu defino um método abstrato, a sua implementação é obrigatória. Caso você não implemente na sua classe derivada, o compilador indicará um erro em tempo de compilação. Então, é isso que está ocorrendo aqui. Ó. Eu tenho que implementar essa classe. Né? Então, como que eu faço a implementação? Eu venho aqui, public, override void método 2. Aí aqui, ele já colocou ali um... Pronto, o erro sumiu. Eu implementei aqui o método 2, ó. Então, olha, esse método aqui, abstract, característica. Eu não defino o corpo do método, eu só defino, né, faço a declaração e coloco um ponto e vírgula, indicando que a declaração do método foi finalizada. E se eu derivar a partir de uma classe abstrata, eu tenho que implementar os métodos abstratos. Os métodos normais não tem problema. Note a diferença. Um método normal, eu não posso. Se eu não vamos debugar, ó. Tá vendo? Ó? Esse método ele não usa a palavra abstrato. Então eu tenho que declarar o corpo dele, né? Eu tenho que vir aqui e definir alguma coisa aqui, né? Algo assim. Só que aqui
Método 1, o que ele está reclamando? Vamos compilar de novo, né? Pronto. Então, no método normal, eu sou obrigado a definir o corpo do método. No método abstract, não. E o método abstract, eu tenho que obrigatoriamente implementá-lo numa classe derivada. E para isso eu uso o modificador override. Então, um método abstract, ele é um método virtual, ele pode ser subscrito. Então vamos lá. Bom, aqui eu estou dando um exemplo, né? Então vamos num exemplo aqui. Então, ó, característica da classe abstrata. Eu posso ter propriedades, campos, né? Posso ter propriedades também, ó. Vou definir uma propriedade aqui, ó. Public string idade. Get set. Né? Definir uma propriedade. Então aqui eu tenho um campo, uma variável, né? Um método normal, um método abstract, tudo isso numa classe abstrata. Uma classe abstrata pode derivar de outra classe? Vamos ver. Abstract. Pode. Né? Uma classe abstract pode herdar de outra classe. Ela tem que implementar um método, né, abstrato da outra classe. E se aqui eu posso definir um outro método abstrato que a classe que herdar dela vai ter que implementar. Bom, então eu vou aqui mostrar um exemplo mais. Aqui eu já vou até abrir aqui, vou definir ele como padrão e vou abrir aqui e vou explicar ele para você. Então aqui para ganhar tempo eu defini uma classe forma, né, que contém a propriedade cor, área e perímetro, né, e 3 variáveis. E também eu defini 2 métodos abstratos, tá? E um método normal, o método abstrato calcular área, o método abstrato calcular perímetro e o método normal descrição, tá? Então, você poderia estar coçando a cabeça e perguntando, ora, se eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata e uma característica fundamental das classes é eu poder criar objetos a partir dela, e se eu não posso fazer isso com uma classe abstrata, então eu nunca vou utilizar uma classe abstrata. Muito pelo contrário. As classes abstratas elas são usadas para servir como classe base, onde nós definimos, né, algumas características, algumas propriedades, alguns métodos, e outros métodos que nós desejamos que eles sejam implementados nas classes que derivem da classe base, nós declaramos eles como abstratos. Então, um exemplo básico, eu declarei uma classe forma, né, onde eu tenho cor, área e perímetro. E 2 métodos abstratos, que é calcular área e calcular perímetro. Por que eu não defini esses métodos na classe forma? Porque, conforme a classe que herdar da classe forma, ela deverá implementar essa calcular área e calcular perímetro. E, por exemplo, aqui eu tenho a classe quadrado. Eu aqui defini uma propriedade de lado e eu estou implementando os 2 métodos abstratos. Porque se eu não fizer isso, tá? Se eu não fizer isso aqui, eu vou até... O compilador vai reclamar, né? Ele vai falar que não tem lá os 2 métodos. Então, vamos voltar atrás, né? Recompilar e você vai ver que tudo voltou ao normal, porque eu implementei os métodos. Ora, como que eu implementei os métodos? Eu implementei calcular área calculando a área do quadrado. E calcular perímetro 4 vezes o lado, né? Usando a fórmula para calcular o perímetro do quadrado. Se eu fosse fazer isso por um círculo, a implementação da classe seria diferente, entendeu? Então, a ideia de uma classe abstrata é você criar uma classe base, onde diversas classes herdem dela
né, e implementem os métodos abstratos de acordo com as suas necessidades. Ok? Então aqui, ó, a classe quadrado, ela é uma classe derivada da classe forma, que é uma classe abstrata, logo a classe forma é a classe base, e a classe quadrado é a classe derivada. Então aqui, olha, eu defini os métodos abstratos e eu vou usar. Então, ó, eu defini uma instância de quadrado, note que a classe forma ela não pode ser instanciada, mas o quadrado pode, porque ela é uma classe concreta, né? Ela não é uma classe abstrata. Então, eu estou usando o método de descrição da classe quadrada, né? Tá vendo? Ó? Que na verdade está sendo herdado da classe forma, né? Então ele vai imprimir uma classe abstrata forma. E eu vou solicitar o lado do quadrado e ele vai calcular a área do quadrado, né? E o perímetro do quadrado, né? Então vou executar. Olha lá, só a classe abstrata forma. Informe o lado do quadrado em metros. Vou pôr 10 metros. Pronto. A área do quadrado é 100 metros quadrado e o perímetro do quadrado é 40 metros. Ok? Então, aqui eu estou explicando, né? E vamos, para encerrar, fazer um resumo aqui. Então, uma classe abstrata é uma classe que não pode ser distanciada, ou seja, você não pode criar um objeto a partir de uma classe abstrata. Mas ela pode ser herdada e geralmente serve como uma classe base para outras classes. Uma classe abstrata ela pode conter métodos abstratos e métodos comuns. Então, uma classe abstrata também pode possuir construtores, propriedades, normal. Uma classe abstrata não pode ser estática, porque uma classe estática, uma classe abstrata ela não pode ser estática. Então, uma classe abstrata ela não pode ser selada, nós vamos ver o conceito de classe selada em sequência. Uma classe abstrata pode herdar de outra classe, tá? E os métodos abstratos, como eu falei, que é muito importante, o método abstrato é um método que não possui implementação na classe abstrata, tá? Ele só possui a definição de sua assinatura e, no final da declaração, ponto e vírgula. A sua implementação ela tem que ser feita obrigatoriamente na classe derivada. Então, um método abstrato é um método virtual, porque essa implementação na classe derivada é feita através da utilização do modificador override. Então, o método abstrato ele só pode existir numa classe abstrata. Se eu colocar aqui, ó, eu vou definir um método aqui, ó. Abstract void valor. É um método. Vamos ver o que acontece. O compilador, ó. Está falando que valor é abstrato, mas ela não está contido, ele está contido numa classe não abstrata. Então, isso aqui está correto, tá? O método abstrato somente pode existir numa classe abstrata. E o método abstrato, ele não pode usar os modificadores static e virtual. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar sobre classe abstrata. Vamos agora a um conceito de classes seladas, ou sealed. O conceito de classe selada é o oposto da classe abstrata. Porque uma classe selada, tá, ela não pode ser usada como uma classe base. Logo, ela não pode ser uma classe abstrata. Então, uma classe selada ela é identificada pela palavra-chave sealed, antes da definição da classe. Então, ó, public sealed class test. Essa classe é uma classe selada. Ou seja, então uma classe selada ela não pode ser derivada, tá? Eu posso criar uma instância da classe selada. É o inverso da classe abstrata, entendeu? A classe abstrata eu não poderia criar a instância, mas poderia herdar. E uma classe selada ela não pode ser derivada. Eu não posso herdar a partir de uma classe selada. Uma classe selada não pode ter nenhum membro virtual nem abstrato, justamente porque ela não pode ser derivada. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Classes seladas. Então vamos lá. Ó, eu vou definir aqui uma classe selada, né? Public
Select class test. E eu defini um método aqui, ó. Aqui eu vou comentar isso aqui. Então, ó, aqui eu defini uma classe derivada, né, que está tentando derivar da classe teste. E a classe teste é uma classe selada. Então vamos ver o que o compilador vai falar. Aqui é onde tem um errinho, vamos ver aqui. Opa, aqui eu esqueci, né? Então o compilador está reclamando, ó. Ele está falando, opa. Deixa eu voltar aqui e arrumar isso aqui, né? É aqui. Tenho que comentar aqui, porque aqui não pode, tá? Então vamos voltar para o nosso exemplo, classes seladas. E vamos debugar. Então, ó. Tá. A classe derivada não pode... Derivada é o nome da classe, tá? Não pode derivar de uma classe selada. É isso que ele está falando, ó, tá? Então essa classe definida como sealed, eu não posso herdar dela, tá? Ela não pode servir como uma classe base, mas eu posso criar uma instância dessa classe. Eu vou comentar aqui para o erro sumir, tá? Mas eu posso vir aqui, ó, e criar uma instância. Vamos compilar de novo, porque ele está... Tá, eu criei uma instância. Eu não poderia fazer isso com uma classe abstrata, mas uma classe selada eu posso, ok? Então vamos lá. Então, uma classe que é derivada de outra classe pode ser uma classe selada. Bom, eu posso declarar uma classe como abstract e uma classe selada, né, sealed public class irregular, derivar da classe abstrata. Então, a classe selada ela pode ser uma classe derivada, mas você não pode derivar de uma classe selada, tá? Quando um membro for selado, aqui está errado, é for selado, as classes derivadas não podem subscrever um membro, nem a propriedade, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Classes seladas, está aqui. Vamos ver. Olha, aqui eu defini uma classe abstract, triângulo, né? Tenho aqui duas variáveis, tá? O construtor da classe, um método virtual e um método de descrição. Normal. O que eu estou fazendo aqui? Criei uma classe irregular selada, tá? Note que se eu fizer isso aqui, ó, ou fizer isso aqui, não tem alteração, tá? E aqui eu tenho um construtor que está invocando o construtor da classe base, né? Tá vendo, ó? Base, essa palavrinha base nós já vimos na outra aula, ele está executando o construtor aqui, ó, da classe triângulo. Está passando a base e a altura. Então, olha, aqui eu declaro uma instância, né? Crio uma instância da classe irregular, tá? Ok? Eu posso criar uma instância de uma classe selada, né? E executo aqui, tá? O que eu queria mostrar aqui é que uma classe selada ela pode herdar, né? E outra coisa que eu tenho que mostrar para encerrar é quando eu defino, no exemplo aqui, ó, eu defini uma classe abstract chamada forma redonda, né? Poderia ter chamado forma. Acho que forma é melhor, né? Forma. E a classe círculo herdando de forma. Então, olha aqui, eu tenho uma propriedade virtual e uma propriedade abstract. Então, na classe círculo, eu estou sobrescrevendo tanto a propriedade raio e a propriedade diâmetro, tá? E estou declarando elas como sealed. Note que eu colocar public sealed
override ou public override sealed é a mesma coisa, eles são equivalentes. Então aqui eu estou sobrescrevendo, só que nessa classe aqui, ó, eu estou declarando as propriedades como seladas, sealed. O que acontece? Se eu tentar herdar, porque aqui eu tenho uma classe círculo herdando de forma, ok? Implementei, sobrescrevi as duas propriedades, né? Uma é abstrata, outra virtual, que é a mesma coisa, né? E agora, se outra classe, se eu tiver uma outra classe chamada esfera, que é selada também, e tentar herdar de círculo, ele não vai conseguir. Ó, círculo não é selada, tá? Se eu tentar sobrescrever o raio, ó, vamos lá. Ele não vai deixar. Por quê? Ó? Porque eu não posso sobrescrever um membro herdado, porque ele é selado, tá? Então, foi o que eu disse aqui. Uma propriedade é um método selado, né? Aqui eu tenho a propriedade selada. Da mesma forma, poderia ser um método, né? Eles não podem ser sobrescritos. Eu não posso usar override aqui, ó, porque essa classe ela está herdando de uma classe aonde o membro, a propriedade e o método, aqui eu usei uma propriedade, mas poderia ter usado o método, ele foi definido como sealed, ok? E aqui eu mostro exatamente esse exemplo. E é isso aí. Então, vemos dois conceitos importantes, classes abstratas e classes seladas. Sendo que a classe abstrata, ela não pode ser instanciada, mas ela pode ser herdada. Então, ela geralmente é usada como uma classe base para outras classes. Uma classe abstrata pode conter um método abstrato que não tem a sua implementação definida na classe abstrata, mas deve ser implementado obrigatoriamente na classe derivada. Eu faço isso usando o modificador override. E a classe selada tem um conceito oposto à classe abstrata, né? A classe selada, ela não pode ser usada como uma classe base, ou seja, ela não pode ser derivada, não pode ser uma classe abstrata, tá? Não pode conter nenhum método virtual ou abstrato, né? Porque ela não pode ser instanciada. E nenhum membro da classe, quando um membro for declarado como selado, ele não pode ser sobrescrito, tá? Então, um motivo para a utilização da classe selada é quando eu quero restringir as características da herança do objeto. Eu não quero que ninguém, né, instancie aquela classe. Ou seja, derive aquela classe, desculpa. Instanciar é na classe abstrata. Bom, então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Na próxima videoaula eu vou falar sobre interface. Até lá!